No fim, os outros conseguiram segurá-la e puxá-la de volta para o lugar, e depois que se estabilizou, Karen, ainda abalada, perguntou para onde exatamente eles estavam indo agora. Mas então os olhos da garota se arregalaram de surpresa, e ao mesmo tempo Kang Seol também recebeu um achievement chamado Let Me Have Wings. Uma vista de tirar o fôlego se abriu diante deles, revelando uma extensão infinita de montanhas se espalhando muito além do horizonte. Jamad comentou que a paisagem ao redor deles estava absolutamente incrível, e Karen acrescentou que esses pássaros claramente pareciam ter um senso muito refinado do que era estiloso. Kang Seol ficou olhando pensativo para a distância, enquanto os outros percebiam em silêncio que esse pássaro enorme, olhando bem, até parecia estranhamente fofo. Eles continuaram avançando pelo céu, e pouco depois chegaram acima de uma clareira tão bonita que quase não parecia real. Karen foi a primeira a descer, e disse que nunca teria imaginado que um lugar assim existisse dentro do desfiladeiro, embora ainda não fizesse ideia de por que Koopa tinha levado eles até ali. Em resposta, o pássaro se virou para a garota e lentamente abaixou o bico na direção do casulo. Koopa então começou a rasgar com cuidado a casca grossa do lado de fora do casulo com a ponta afiada do bico. As crianças observaram em total confusão enquanto algo escondido lá dentro começava aos poucos a aparecer. O que surgiu foi um homem, e ele não parecia um homem morto de jeito nenhum. Enquanto isso, Koopa acariciou o homem com suavidade usando o bico e fez sons baixos e suaves, cheios de um carinho impossível de confundir. Nesse ponto, já não havia mais espaço para dúvida. Esse homem era o mestre de Koopa, e Jamad finalmente entendeu por que um pássaro tão enorme tinha se separado do bando em primeiro lugar. Kang Seol também finalmente entendeu o que estava acontecendo. O garoto deitado diante deles era Kiri. Koopa levantou a grande cabeça na direção do jovem e fez um pequeno gesto de confirmação, como se estivesse silenciosamente dizendo que aquilo era verdade. O jovem herói caiu sobre um joelho diante do guerreiro caído e pediu perdão em voz baixa e sincera. Ele disse que Kiri agora podia descansar em paz e não precisava mais se preocupar, porque seu companheiro tinha crescido, se tornado enorme e verdadeiramente corajoso. No instante seguinte, uma enxurrada incontrolável de memórias atingiu Kang Seol, e o processo de recuperar suas memórias perdidas começou. O jovem foi tomado pelo choque, agarrando a própria cabeça com força enquanto tentava suportar a pressão repentina rasgando sua mente. Então ele se viu em outra realidade completamente diferente, parado diante de uma fogueira cujas chamas subiam retas em direção ao céu noturno cheio de estrelas. Nessa visão, Kiri falou calmamente com seu pet, com uma risada leve, pediu que ele cacarejasse um pouco mais baixo, senão acabaria acordando todo mundo que estava dormindo por perto. O garoto percebeu que o pássaro provavelmente estava chateado por não ter recebido carinho suficiente. Mas o verdadeiro motivo era algo que ninguém ali entendia naquela época, o cheiro estranho que aparecia depois que Koopa absorvia nutrientes de sua presa. Então Kiri falou com uma confiança tranquila, dizendo que não havia motivo para tristeza, porque um dia Koopa entenderia que não havia nada de errado com ele e que ele não era pior do que ninguém. Um dia, Koopa cresceria, ficaria grande e forte, subiria até o topo de uma rocha altíssima e voaria o mais longe que o céu aberto permitisse que suas asas o levassem. Kiri disse isso com um sorriso caloroso e tranquilo, com a voz carregada de uma fé tão firme que quase parecia que ele já conseguia ver o futuro do seu amigo emplumado diante dos olhos. Mas aquele momento de paz foi destruído quando uma aranha enorme saltou de repente das sombras e envolveu o jovem guerreiro em fios pegajosos tão rápido que ele ficou completamente imobilizado. Koopa atacou em desespero, afundando as garras na carne da aranha e lutando com toda a força desesperada que seu pequeno corpo conseguia reunir. Mas os inimigos arrastaram seus prisioneiros embora, dominando-os com veneno e magia do sono até que resistir se tornasse impossível. Entre os capturados estava Kiri, e naquela época o pequeno Koopa era fraco e indefeso demais para conseguir salvá-lo. O pássaro não tinha força para perseguir a aranha que desapareceu em uma toca profunda, e desde aquele dia Koopa vagou sozinho pelo desfiladeiro, caçando e sobrevivendo como podia. Durante todo esse tempo, Koopa continuou crescendo. Seu corpo ficou enorme, seus ossos endureceram, suas asas se abriram ainda mais,
e suas garras afiadas como facas despedaçaram incontáveis aranhas, tudo para um dia trazer Kiri de volta. O fantasma do jovem estendeu a mão em direção ao seu companheiro e disse com gentileza o quanto ele tinha crescido e o quanto devia ter sido doloroso suportar toda aquela solidão sozinho. Agora, porém, as coisas eram diferentes. Koopa não estava mais sozinho, porque Kang Seol estava ao seu lado, e o destino finalmente permitiu que aquela longa e dolorosa espera chegasse ao fim. O grande pássaro abaixou a enorme cabeça, e Kang Seol também se curvou, os dois prestando respeito em silêncio ao guerreiro caído. Enquanto a silhueta de Kiri desaparecia devagar como a luz do sol sumindo além do horizonte, uma onda de memórias dele tomou Kang Seol, seguida pelos sentimentos de Koopa, como se um pássaro enorme de coração quente tivesse dividido toda a sua tristeza com ele de uma só vez. O herói herdou a vontade do guerreiro caído, e com isso vieram habilidades que até então pertenciam apenas a Kiri. Kang Seol ganhou a habilidade passiva Ressonância, um poder que permitia transmitir seus próprios pensamentos e emoções para seus aliados. No começo, isso só funcionava em seres invocados, mas poderia se expandir ainda mais conforme a habilidade evoluísse. A habilidade ativou imediatamente e se espalhou por Karen e Jamad, fazendo os dois sentirem a tristeza pesada e a solidão profunda que Kiri e Koopa carregaram por tanto tempo. Kang Seol se levantou devagar e começou a voltar a si, embora o peso de tudo que tinha acabado de sentir ainda continuasse dentro dele. O herói estendeu a mão para Koopa, chamou-o gentilmente pelo nome e disse que realmente entendia o quão profunda tinha sido aquela solidão. Koopa realmente tinha sido deixado completamente sozinho, e essa tristeza pesava no coração de Kiri, mesmo depois de ele ter se tornado nada além de um fantasma brilhante e disperso do passado. Se Kang Seol tinha conseguido testemunhar o caminho de Koopa e ver o quanto ele cresceu, então pelo menos parte dos arrependimentos finais do dono do pássaro finalmente podia ser amenizada. Koopa absorveu parte do poder que restava nos restos de Atarak, seu corpo ficou ainda maior, e sua resistência ao fogo subiu para um nível impressionantemente alto. Com esse aumento de força, o grupo já não tinha mais um abutre comum ao lado deles, mas sim um verdadeiro gigante dos céus pronto para protegê-los lá de cima. Karen observou com admiração aberta enquanto Koopa se transformava bem diante dos seus olhos, assumindo uma aparência ainda mais poderosa e realmente magnífica. O que os heróis viam agora era uma criatura renovada, com as penas brilhando com uma luz ardente, uma bolsa de fogo se formando dentro do corpo e uma nova habilidade que lhe permitia incendiar o próprio ar com um cheiro forte de queimado. Kang Seol disse com aprovação tranquila que um companheiro assim tinha crescido maravilhosamente bem, e que Kiri com certeza teria ficado orgulhoso de vê-lo daquele jeito. Agora a única coisa que restava era decidir o que aconteceria em seguida, e o sistema apresentou várias opções para ele escolher. O herói escolheu o caminho que pareceu certo para ele. Em vez de manter o pássaro à força, decidiu deixar Koopa livre. Koopa impulsionou o corpo do chão e subiu alto pelo céu, com as grandes asas cortando o ar aberto com facilidade. O sistema informou Kang Seol de que ele tinha ganhado o traço Attractive Nature, conquistado novos pontos de simpatia e desbloqueado a possibilidade de Koopa, o abutre, se tornar um futuro companheiro dependendo do nível de afeição. O pássaro logo desapareceu na distância, como se estivesse partindo em uma jornada própria, talvez sem nunca mais voltar às sombras daquele desfiladeiro. Karen admitiu em voz baixa que ainda conseguia sentir a alma remanescente do mestre do pássaro, e por um breve instante até ela foi vencida pela tristeza. Mas pouco depois, ela disse ao companheiro para não desanimar, dizendo que todos precisavam erguer o ânimo e continuar acreditando em si mesmos. Kang Seol abriu o baú deixado pelo descendente vermelho. Seu nível subiu, e ele ganhou alguns pontos de habilidade extras como recompensa. Entre as recompensas havia uma habilidade especial chamada Hidden Hitman, junto com pontos extras, e o jovem decidiu que precisaria pensar com cuidado antes de usar qualquer uma dessas coisas. No momento não havia uso imediato para o coração, então o grupo decidiu guardá-lo e deixar para depois. O sangue fervente, infundido com poder flamejante, aumentava em 5% o ataque de quem o usasse, o que acabou sendo um efeito surpreendentemente útil. O jovem decidiu usar isso em Karen, a Twin Knight, e observar com cuidado que tipo de efeito aquilo teria nela.
O baú também continha um leque hatch, um item meio duvidoso à primeira vista, mas que carregava uma habilidade especial especialmente adequada para magos fisicamente fracos. As do Flame Griaves vinham com uma resistência ao fogo incrível, imunidade a efeitos que reduziam energia e proteção completa contra dano por calor. Karen também podia usá-las, e ela ficou claramente feliz com isso. Não havia necessidade de entregá-las a Amun, já que podiam ser usadas imediatamente. Enquanto isso, o herói abriu o menu do sistema outra vez para conferir os novos títulos que tinha conquistado durante a jornada. Todos aqueles títulos acabaram sendo úteis, e ele não pôde deixar de sentir que era realmente sortudo sempre que uma dessas longas aventuras aparecia no seu caminho. Mas essa aventura finalmente chegou ao fim, e o jovem herói se viu retornando mais uma vez ao espaço. O sistema de expedição surgiu diante dele outra vez, e no estado em que estava agora, se mover imediatamente era claramente impossível. O jovem ficou completamente chocado, mal conseguindo acreditar que tinha acabado se metendo numa confusão tão absurda. Ele tinha chegado a um lugar remoto chamado Tvilidid Village, um pequeno assentamento agrícola escondido bem longe de todo o resto. Kang Seol não conseguia entender como uma vila dessas tinha permanecido tão intocada pelo avanço da civilização. Lugares isolados assim normalmente eram os primeiros a sofrer com saques, ataques e todo tipo de perigo vindo de fora. E, em 9 de cada 10 casos, lugares como esse tratavam estranhos e aventureiros errantes com suspeita imediata e desconfiança total. Se um aventureiro fosse recebido de forma calorosa demais, isso por si só já era motivo para ficar alerta. Num lugar assim, a gentileza podia ser mais suspeita do que a hostilidade aberta, e Kang Seol sabia muito bem que não podia baixar a guarda. Mas a quarta opção parecia perigosa demais, o tipo de escolha que podia causar consequências sem volta. Então, antes de arriscar isso, ele decidiu que precisava tentar a quinta opção primeiro. Naquela mesma noite, uma cena se desenrolou diante dos olhos dele que foi tão chocante que deixou seu corpo inteiro tenso. A escuridão ao redor de repente pareceu mais pesada, como se tivesse escondido toda aquela feiura o tempo todo. Lá do fundo do templo, ele conseguia ouvir vozes humanas rezando. O murmúrio era baixo, estranho e desesperado de um jeito perturbador, vindo das profundezas como algo preso debaixo da terra. Não demorou para ele perceber o que aquelas pessoas realmente eram. Eram fanáticos cegos, consumidos por uma fé distorcida e um preconceito apodrecido, e aquele jeito torto de pensar precisava ser destruído por completo. Primeiro, ele precisava descobrir mais sobre a divindade que eles adoravam e que tipo de poder mantinha aquele povo unido. Mas todas as opções diante dele pareciam perigosas o bastante para colocar Kang Seol em sério risco. Depois de descartar as escolhas mais absurdas e imprudentes, quase não restou nenhuma opção. No fim, ele ficou com o segundo caminho, se manter escondido e observar de longe. Mesmo assim, dava para perceber que aquilo estava longe de ser a resposta ideal. Quando tudo acabou, Kang Seol tinha entendido toda a extensão do horror escondido naquele lugar. A verdade o deixou emocionalmente esgotado, vazio por dentro e preso num estado estranho e instável de dúvida. Até aquele momento, os moradores da vila vinham lidando com viajantes perdidos da forma mais cruel possível. Qualquer um que acabasse ficando para trás na vila era capturado brutalmente e oferecido como sacrifício. Enquanto fugia deles em desespero, Kang Seol se deparou com um rio. Com o perigo se aproximando por trás, ele foi forçado a fazer outra escolha imediatamente. O problema é que nenhuma das opções diante dele parecia minimamente segura. Todo o caminho parecia horrível, e sinceramente era difícil imaginar uma situação ficando ainda pior do que aquela. Por um breve momento, o jovem achou que tinha escapado do pior. Mas essa sensação não durou muito, e logo ficou dolorosamente claro que o rio era a única chance que lhe restava. As outras opções ou eram simplesmente impossíveis, ou tão incertas que pareciam uma aposta com a própria vida. E, enquanto ele hesitava, uma onda já vinha avançando na direção dele sem qualquer piedade. Kang Seol se jogou na água e nadou sem qualquer noção real de direção. Pouco depois, a correnteza violenta o engoliu, forçou água para dentro da sua boca e o arrastou para o fundo até que ele perdesse a consciência. Depois de apagar várias vezes, o garoto de algum jeito conseguiu escapar da correnteza enfim.
quando finalmente recobrou a consciência, percebeu que tinha ido parar num lugar completamente desconhecido. Seu corpo parecia insuportavelmente pesado por causa de todo o cansaço acumulado. As roupas estavam encharcadas, o frio tinha entrado até os ossos, e até se mexer era uma luta. Com o último resto de força que ainda tinha, Kang Seol tossiu com força e puxou ar para os pulmões. Foi doloroso e difícil, mas ele se agarrou àquela respiração como se fosse a única coisa mantendo ele vivo. O jovem mal conseguia acreditar que uma semana inteira já tinha passado. Aquilo bateu forte nele, e ele começou a se perguntar se tinha perdido completamente a noção durante a sua aventura. Então, no instante seguinte, o herói exausto percebeu uma mulher caminhando em sua direção. Ela parecia surpresa ao vê-lo, como se não esperasse que alguém saísse vivo daquele lugar. Kang Seol levantou a cabeça, tentando enxergar melhor a garota que se aproximava. Mas seu corpo parecia tão pesado e inútil quanto algodão encharcado, e ele nem conseguia invocar sua sombra. Se ela fosse uma inimiga, ele não teria como se defender. Naquele ponto, nem o próprio Kang Seol conseguia mais garantir a vitória. Ele estava cansado demais, vazio demais e perto demais do seu limite para confiar só na força. Depois de algum tempo, o garoto abriu os olhos de novo. Aos poucos, seus sentidos voltaram, e a névoa que encobria sua mente finalmente começou a se dissipar. Ele se viu deitado numa cama. Devagar, se ergueu e coçou a cabeça, tentando juntar tudo o que tinha acontecido. No instante seguinte, Kang Seol percebeu Karen sentada ao lado dele. Tirado dos pensamentos pelo susto, ele perguntou, em completo choque, o que diabos tinha acontecido com ele. A jovem olhou para ele sem acreditar e perguntou se ele realmente não se lembrava de absolutamente nada. O tom dela deixava claro que era difícil aceitar que ele tivesse esquecido algo tão extremo. Afinal, só no dia anterior, os dois tinham incendiado uma vila inteira de fanáticos religiosos. Não era exatamente o tipo de coisa que alguém esqueceria com tanta facilidade. Aos poucos, fragmentos da memória voltaram para ele. Ele se lembrou de colocar fogo na vila, depois de fugir de monstros e, por fim, de cair na água no meio do caos. Enquanto isso, Karen falou com uma raiva clara na voz e exigiu saber por que as pessoas tinham que morrer por algo tão sem sentido. O amargor nas palavras dela era forte e impossível de ignorar. Ela disse que o que a consumia não era remorso. O que sentia era um tipo de decepção muito mais frio e pesado, daquele que se instala fundo por dentro e se recusa a ir embora. Para ela, nada tinha realmente mudado desde os dias de Monterra. O mundo diante dela agora não parecia diferente daquele que conheceu na infância distante. O mundo continuava tão cruel quanto sempre foi, e isso a levou a uma pergunta dolorosa. Por que ela tinha voltado, afinal, só para presenciar a mesma feiura de novo? Kang Seol ficou olhando em silêncio para a frente, perdido em pensamentos. Karen era uma cavaleira veterana, alguém com experiência de verdade, mas não era do tipo que conseguia simplesmente ignorar o sofrimento como um aventureiro calejado. Esse mundo eterno estava transbordando de coisas terríveis, e o perigo podia surgir a qualquer momento, sem aviso. Talvez Karen só precisasse de mais tempo antes de se acostumar com essa realidade cruel. De repente, Tiran Jamad cortou a conversa e chamou a atenção para o som de passos. A interrupção foi brusca o bastante para mudar o clima do quarto na mesma hora. O jovem se endireitou na cama e olhou na direção do som. Ali estava um estranho que ele nunca tinha visto antes. Karen sussurrou, nervosa, que só um momento atrás ele estava sozinho. Agora, de algum jeito, havia outra garota no quarto, como se tivesse aparecido do nada. Kang Seol agora tinha certeza de que aquela era a mulher que ele tinha visto quando estava se arrastando para fora da água. Naquele mesmo momento, a desconhecida se virou para Karen e, desconfiada, acusou ela de ser uma bandida. A elfa se apressou em explicar que não era nada disso. Ela disse que era simplesmente uma amiga próxima do Solman, e que os dois tinham se separado no caminho. A garota ficou completamente chocada com aquela resposta e rapidamente pediu desculpas pela suspeita grosseira. O constrangimento dela era tão óbvio que quase deixou o momento tenso mais estranho do que perigoso. Ela então se apresentou como Sarah.
Ainda atrapalhada, acrescentou que a irmã elfa era incrivelmente fofa, como se estivesse tentando aliviar o clima depois do erro. Kang Seol se virou para essa nova conhecida e perguntou onde exatamente eles estavam. Ele precisava entender o ambiente ao redor antes de pensar em qualquer outra coisa. Sarah explicou que eles estavam na vila de Off-Wet-Fog, localizada no norte de Odin. O lugar tinha recebido esse nome porque, toda manhã, uma névoa espessa se espalhava pelo lago próximo e engolia a região inteira. Ao ouvir isso, o jovem entendeu o que ela queria dizer e fez um pequeno aceno com a cabeça. Então disse, num tom cansado, mas prático, que primeiro queria trocar para roupas secas. Depois que Sarah fechou a porta nervosamente e saiu apressada do quarto, Kang Seol observou em silêncio a saída dela. Seus olhos ficaram parados na porta, como se ele já estivesse pensando vários passos à frente. Ele disse que aquele parecia ser o exato lugar mencionado por Shao em seus manuscritos. Segundo aquele registro, eles precisavam vir até ali, permanecer por um tempo e observar a situação com cuidado se quisessem entender o que realmente tinha acontecido. Ele também precisava encontrar o homem cujo rosto Shao tinha desenhado em detalhes para ele, com toda a boa vontade. Mas teria que agir com cuidado, porque se perguntasse abertamente demais sobre Sleeping Potion, aquele canalha poderia perceber e fugir antes que conseguissem pegá-lo. Karen deixou bem claro que eles precisavam tomar a potion dele de qualquer jeito. Ela ainda acrescentou que, com um retrato tão detalhado, era quase impossível confundirem outra pessoa com o alvo. E assim começou uma nova aventura, centrada na Sleeping Potion e no lugar marcado no pergaminho. Se falhassem ali, até a simpatia de Shao por eles poderia começar a diminuir. O grupo foi avançando devagar pela vila de Off-Wet-Fog, que se estendia logo diante deles. Passo a passo, eles entraram na próxima etapa da jornada. Enquanto andavam, Kang Seol perguntou à companheira como ela tinha conseguido carregá-lo desde a área inundada. Pelo estado em que ele estava, era óbvio que ele achava difícil imaginar como ela tinha feito aquilo. A garota explicou que não teve escolha a não ser chamar os moradores para ajudar. Simplesmente não tinha como ela carregar Kang Seol de volta e cuidar de tudo sozinha. Naquele exato momento, quase todos os moradores estavam ocupados cuidando dos doentes. Até as tarefas mais simples tinham ficado cansativas, porque a vila inteira já tinha chegado ao limite. Metade dos moradores estava sendo tratada dentro da prefeitura depois de adoecer de repente, e essa notícia atingiu o grupo em cheio. A escala daquilo era muito pior do que os heróis imaginavam. Kang Seol se lembrou imediatamente do conselho de Shao. Ela tinha dito para ele observar o assentamento em silêncio primeiro e entender o que realmente estava acontecendo dentro da vila antes de tomar qualquer atitude imprudente. Então o jovem herói pediu à companheira que o levasse até a prefeitura naquele instante. A garota assentiu de leve, aceitando sem hesitar, e foi guiando o caminho. Mesmo assim, antes de entrarem, ela avisou Kang Seol para não se assustar demais com o que estava prestes a ver. O peso na voz dela deixava claro que a situação lá dentro era sombria. E ela tinha razão. A cena era profundamente desagradável, com um doente atrás do outro deitado sem forças nas camas, com o rosto pálido e o corpo queimando em febre. Kang Seol observou as vítimas com uma expressão tensa e perguntou o que exatamente tinha acontecido com todas elas. Sarah, ao lado dele, respondeu em voz baixa. Ela explicou que todas aquelas pessoas tinham caído num sono anormalmente profundo. Não importava o que tentassem fazer, elas simplesmente não acordavam. Mas, apesar de todos os sintomas parecerem tão parecidos, os médicos insistiam que a Fog Disease não era contagiosa. Isso só deixava tudo ainda mais estranho e perturbador. Depois de explicar o básico, Sarah disse que estava pronta para apresentar o jovem viajante ao médico responsável. Parecia natural que ele ouvisse os detalhes diretamente. Ela chamou o Dr. Gunton pelo nome e avisou que o viajante que estava inconsciente finalmente tinha acordado. A voz dela carregava alívio e urgência ao mesmo tempo. Kang Seol estreitou os olhos e começou a pensar com calma. Numa vila sofrendo com uma doença parecida com um sono eterno, e com um alvo supostamente possuindo uma Sleeping Potion, qualquer um capaz de fingir ser médico naturalmente levantaria suspeita primeiro.
Se alguém ali estivesse escondido atrás de um papel respeitável, a suspeita cairia nessa pessoa antes de qualquer outra. Pelo menos isso parecia óbvio para ele. Por causa disso, o jovem decidiu que precisava comparar o rosto desse médico com o retrato mostrado nas instruções. Ele não podia se dar ao luxo de ignorar nem o menor detalhe. Pouco depois, professor Gunton, que vinha tratando os doentes sem parar, apareceu pessoalmente diante dele. Ele se portava como um homem já acabado por dias demais sem dormir. O homem perguntou educadamente como o jovem viajante estava se sentindo e ofereceu toda a ajuda que pudesse dar. Seu jeito era calmo, profissional e surpreendentemente gentil. Kang Seol puxou o retrato na memória com cuidado e estudou os traços do médico em silêncio. Depois de um momento, chegou a uma conclusão firme: não era esse o homem que procuravam. Gunt olhou de volta para ele totalmente confuso, claramente sem entender por que estava sendo analisado tão de perto. A tensão estranha passou por ele sem qualquer explicação. No caminho de volta, Karen admitiu com frustração que estava completamente perdida. Ela não fazia ideia por onde deveriam começar se quisessem encontrar aquele homem. Mas Kang Seol não estava menos confuso. A única pista real que tinham era o retrato que Shao lhes deu, e a única coisa de que tinham certeza era que o alvo estava em algum lugar daquela vila. Considerando que uma doença misteriosa tinha começado a se espalhar exatamente naquele momento, parecia bem provável que a Sleeping-Potion estivesse ligada de alguma forma à origem do desastre. O timing era suspeito demais para ser ignorado. E ainda assim, a primeira pessoa que naturalmente caiu sob suspeita, o próprio médico, não parecia em nada com o homem do desenho. Não havia nem a menor semelhança entre os dois. Era difícil acreditar que o retrato pudesse estar errado. O desenho tinha sido feito com tanta precisão e tanto cuidado que confundir aquele rosto parecia quase impossível. Nesse momento, Sarah se aproximou deles de novo e perguntou, com preocupação visível, como o viajante estava se sentindo agora. O tom dela era suave, mas a preocupação no rosto era fácil de notar. Kang Seol respondeu que estava bem por enquanto, mas que a condição dele não era o mais importante. Ele estava muito mais preocupado com os moradores, ainda mais porque ainda não existia cura para Fog Disease. Sarah baixou os olhos, triste, e disse que Dr. Gunton vinha fazendo tudo o que podia por eles. Mesmo assim, apesar de todo o esforço, ele ainda não tinha encontrado um tratamento eficaz. Por alguns segundos silenciosos, os dois jovens olharam diretamente nos olhos dela. Nesse breve silêncio, eles conseguiram sentir com clareza o quanto ela estava realmente exausta e desesperada. Então Karen colocou gentilmente a mão no ombro de Sarah e disse que ela podia contar com eles. A voz dela era firme, calorosa e séria o bastante para soar como uma promessa. Sarah mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela parecia genuinamente chocada que aqueles jovens de fora estivessem mesmo dispostos a ajudar a vila sem pedir nada em troca. Karen sorriu e disse que não havia motivo para duvidar deles. Ela ainda acrescentou, com total confiança, que esse jovem e Lady Ferry eram as pessoas mais gentis do mundo inteiro. Kang Seol pensou em silêncio que a companheira tinha mostrado uma iniciativa útil. Não foi uma jogada ruim, porque se queriam encontrar um homem escondido em algum lugar da vila, conquistar a confiança dos moradores e ajudá-los primeiro provavelmente era o caminho mais inteligente. A jovem se animou na mesma hora e demonstrou sua gratidão com uma alegria evidente. Para ela, a oferta deles deve ter parecido uma salvação chegando na hora certa. Ela explicou que a vila realmente precisava de ajuda e que eles até tinham enviado uma carta pedindo assistência. Mas a resposta que receberam foi que não havia nada a fazer numa situação como aquela. Sem conseguir mais segurar, Sarah caiu no choro enquanto continuava agradecendo Mr. Solman e Karen repetidas vezes. Alívio e desespero se misturavam em cada palavra trêmula. A elfa tranquilizou com gentileza e disse que, de agora em diante, Sarah podia depender totalmente deles. Ela queria que Sarah soubesse que não precisaria mais carregar todo aquele medo sozinha. Então eles decidiram combinar a investigação secreta com ajuda prática para a vila. Para começar, focaram numa das necessidades mais urgentes e passaram a ajudar com o abastecimento de água potável. Karen,
que de algum jeito tinha carregado 2 barris enormes sozinha, disse casualmente que não estava cansada nem um pouco. Logo depois, ela já foi ajudar a juntar lenha suficiente para a noite. Os moradores observavam tudo com espanto. Até os homens que tinham vivido ali a vida inteira precisaram admitir que não conseguiam igualar a força e a energia da jovem viajante. Karen respondeu com um sorriso provocador que eles só tinham ficado preguiçosos demais. Ao ouvir isso, os homens só puderam rir sem jeito e admitir que ela não estava totalmente errada. Kang Seol passou por ali justamente naquele momento e percebeu que a vida na vila estava aos poucos voltando a andar por causa da chegada deles. O lugar parecia um pouco menos sem esperança do que antes. Karen estava dando conta sozinha de um trabalho que normalmente exigiria 2 pessoas adultas. Graças a essa produtividade absurda, a distância entre eles e os moradores começou a desaparecer rapidamente. A escuridão pesada que tinha abafado a vila no começo agora estava sumindo pouco a pouco. Kang Seol também percebeu que não era só a vila que estava se recuperando, a própria Karen parecia mais animada e cheia de energia outra vez. Ele torceu em silêncio para que ajudar ali tivesse distraído ela, nem que fosse só um pouco, de tudo que tinham passado. Talvez isso bastasse para aliviar a melancolia que vinha pesando no coração dela. Mais tarde, o jovem se virou para o médico, que naquele dia estava fazendo suas visitas, e pediu uma atualização. Então Gunto informou que o número de casos já tinha começado a subir na vila vizinha também. Cada vez mais pessoas estavam caindo vítimas daquela doença misteriosa. E, embora supostamente não fosse contagiosa, era inegável que ela estava se espalhando por toda a região de um jeito bem preocupante. O verdadeiro problema parecia ser algum tipo de falha no corpo. Chamavam aquilo de doença porque era o rótulo mais fácil, mas, na verdade, parecia muito mais um caso de envenenamento em massa. Gunto suspeitava que a causa podia estar em algo produzido localmente. Ainda assim, por mais que pensasse nisso, ele não conseguia descobrir exatamente o que estava deixando as pessoas doentes. A pesquisa precisava de dinheiro, suprimentos e tempo, então Kang Seol se ofereceu para ajudar o médico no que pudesse. Mas Gunto respondeu que, por enquanto, o jovem seria ainda mais útil se simplesmente ficasse ali ajudando a cuidar dos pacientes. Enquanto isso, Karen voltou e informou que a pilha de lenha já estava completamente cheia. Segundo ela, a próxima carga teria que ser empilhada em outro lugar, porque ali já não cabia mais nada. Kang Seol pensou em silêncio que a elfa tinha colocado quase toda a sua força em ajudar Sarah e os moradores, em vez de focar em rastrear a pessoa que eles realmente deviam encontrar. Mesmo assim, ele não conseguiu dizer que a escolha dela tinha sido errada. Enquanto isso, Sarah continuava olhando para Karen com admiração aberta e disse que a vila dificilmente conseguiria retribuir uma bondade dessas. Para ela, o que eles estavam fazendo já estava muito além do tipo de ajuda que viajantes comuns ofereceriam. Gunto comentou que, embora tivesse aceitado apenas uma quantia bem pequena para ir até lá visitá-los, ele ainda não conseguia ignorar o sofrimento da vila. Aquele valor não significava nada perto do peso da situação. O médico disse que simplesmente não podia virar as costas para os moradores e vê-los desistindo da vida em silêncio. Deixá-los se entregar ao desespero daquele jeito era algo que sua consciência jamais permitiria. Eles não eram estranhos para ele, e por isso ele não podia simplesmente ficar parado sem fazer nada. Segundo ele, essa era toda a razão de ter vindo e permanecido ali. Depois de dizer isso, o médico explicou que agora precisava sair por um tempo e pediu ao jovem que vigiasse os pacientes enquanto ele estivesse fora. O tom dele era calmo, mas o cansaço na voz era impossível de ignorar. Kang Seol ficou ali por um momento, observando Gunto ir embora em silêncio pensativo. Havia algo naquele homem que ainda permanecia na sua mente, embora não fosse forte o bastante para virar certeza. Naquela noite, quando o grupo finalmente voltou para descansar, Karen se virou para a anfitriã e disse baixinho que as coisas podiam continuar exatamente como estavam. Pela primeira vez, ela soava como alguém que realmente queria que aquele momento durasse. Ela disse que talvez fosse até bom viver uma vida assim, sem matar ninguém e sem precisar trair os próprios princípios. Só viver entre pessoas pacíficas num lugar tranquilo como aquele parecia estranhamente reconfortante para ela.
Kang Seol sugeriu com cuidado que esses pensamentos provavelmente estavam ligados ao que tinha acontecido na Vila dos Fanáticos. Ele não insistiu, mas estava claro que entendia para onde o coração dela estava indo. A jovem admitiu que sim, aquilo era parte do motivo de ela estar se sentindo daquele jeito. A resposta veio rápido, como se ela mesma já estivesse pensando exatamente nisso. Afinal, eles tinham sido forçados a matar aquelas pessoas, e por mais necessário que tivesse sido, isso não era algo que ela pudesse simplesmente apagar da mente. As memórias ainda se agarravam a ela com mais peso do que ela queria admitir. Nesse ponto, Kang Seol finalmente entendeu por que Karen tinha ficado tão estranhamente dedicada a ajudar os moradores. Não era só bondade, era também o jeito dela de se manter firme. Ele pensou que, depois de perder a paz e a tranquilidade durante a expedição, principalmente após passar por cenários cheios de cadáveres, momentos assim eram preciosos. Um trabalho calmo e comum podia curar mais do que qualquer palavra. Mesmo assim, ele disse em voz alta que intervir naquela hora tinha sido necessário. Se eles não tivessem feito nada, o número de vítimas quase com certeza teria sido muito maior do que já era. Para Kang Seol, parecia ser seu dever consertar aquilo que realmente estivesse ao alcance das suas próprias mãos, em vez de se afogar na hesitação. Não fazia sentido perder tempo com dúvidas enquanto as pessoas sofriam bem na frente dele. Karen disse que achava a anfitriã uma pessoa muito esforçada, e isso só deixava ela ainda mais curiosa sobre como seria viver sem toda aquela confusão sem fim. Ela queria saber como era simplesmente viver, sem derramamento de sangue constante nem pressão o tempo todo. Kang Seol pensou que qualquer pessoa que realmente entendesse o quão cruel o mundo podia ser, mas não tivesse poder para mudá-lo, provavelmente invejaria esse tipo de vida pacífica. A própria calmaria podia parecer um luxo num mundo como aquele. A garota então admitiu que ultimamente não vinha sendo ela mesma. Por causa disso, eles até tinham deixado o inimigo escapar, algo que claramente ainda incomodava ela. O jovem percebeu na hora que ela muito provavelmente estava falando do perseguidor que vinha caçando os dois. Mesmo sem dizer o nome, a lembrança entre eles era óbvia. Ele ainda se lembrava daquele dia com tanta clareza como se tivesse acontecido ontem. Um bando de monstros famintos e desconhecidos os tinha encurralado e jogado numa situação desesperadora. Ele também se lembrava do homem que o perseguiu, embora só em fragmentos. O que tinha ficado na sua mente era o capuz escuro de uma capa e a aura pesada e sinistra que saía daquele estranho. Karen jurou em silêncio para si mesma que, da próxima vez que se cruzassem, ela com certeza pegaria aquele canalha. Não havia a menor hesitação nessa promessa. Ela declarou que estava falando muito sério e que algo assim não voltaria a acontecer. Agora que tinha se estabilizado, tinha certeza de que não deixaria ninguém escapar uma segunda vez. De repente, uma batida desesperada cortou a conversa, e um homem agitado começou a chamá-los do lado de fora da porta. O clima de paz no quarto se desfez na mesma hora. Um pouco abalado, Kang Seol perguntou o que tinha acontecido, e o homem respondeu com a voz trêmula que algo terrível tinha ocorrido. A urgência no rosto dele dizia ainda mais do que as palavras. No instante seguinte, Karen ouviu claramente que Sarah estava em sério perigo. Só essa frase já foi suficiente para fazer o rosto dela perder a cor. Completamente abalada, ela correu direto até o homem, se movendo antes mesmo de pensar. Kang Seol mal teve tempo de chamar o nome dela enquanto tentava acalmá-la. Mas Karen já tinha segurado o homem pelos dois ombros e perguntava, com a voz tensa e nervosa, o que exatamente tinha acontecido. O pânico dela era tão evidente que quase deixou ele ainda mais assustado. Um momento depois, ela descobriu que algo tinha acontecido com Sarah e que ela tinha sido encontrada inconsciente. A notícia a atingiu como um golpe para o qual ela não estava preparada. Não muito depois, o grupo chegou ao hospital onde as outras vítimas estavam sendo tratadas. O lugar inteiro já parecia pesado, cheio de medo, exaustão e cheiro de doença. A jovem elfa ainda tentou chamar o nome de Sarah, esperando que só a sua voz pudesse acordá-la. Mas a garota continuava afundada num sono profundo, sem qualquer reação. O homem explicou que tinha encontrado Sarah caída perto da entrada da vila e a carregou direto para o hospital.
Pela expressão no rosto dele, ainda dava para ver que ele seguia abalado com o que tinha visto. Nesse ponto, ficou dolorosamente claro que Sarah também tinha sido vítima da Fog Disease. A verdade caiu sobre o quarto como uma nova camada de medo. A garota, completamente esgotada, abriu os olhos devagar e tentou reconhecer Karen ao lado dela. O olhar estava fraco e sem foco, como se ela ainda estivesse tentando subir de dentro de um sonho. Karen perguntou, cheia de preocupação, o que tinha acontecido, e Sarah começou a explicar com uma voz tão fraca que mal passava de um sussurro. Até falar parecia exigir esforço dela. Sarah disse que uma neblina espessa tinha aparecido de repente bem na frente dela, denso bastante para engolir tudo da vista. E, dentro daquela neblina, ela viu um monstro nojento. Ela disse que não tinha visto aquilo com clareza, só uma silhueta aterrorizante que parecia completamente além da imaginação. Até lembrar daquela forma parecia assustá-la de novo. Os outros perguntaram por que ela tinha saído da vila e feito algo tão perigoso e imprudente, em vez de esperar a neblina passar. Para eles, aquilo parecia um risco inacreditável. Kang Seol ficou profundamente alarmado, porque era a primeira vez que ouvia falar de uma criatura escondida dentro da neblina. A história imediatamente fez a doença da vila parecer muito mais sinistra. Explicaram que a criatura aparecia sempre que a neblina ficava especialmente densa. Sua forma parecia antinatural, e qualquer um que visse aquela silhueta bizarra logo era seguido pela desgraça. Pior ainda, diziam que qualquer pessoa que ficasse perto daquele monstro sem escapar inevitavelmente contraía a Fog Disease. Esse rumor já tinha se espalhado pela vila como um aviso que ninguém queria testar. Nesse momento, Karen se lançou para a frente de repente, tomada por uma determinação feroz e quase imprudente. O corpo inteiro dela se moveu com a força de uma emoção que veio antes da razão. Ela saiu correndo na mesma hora enquanto Kang Seol gritava para ela esperar. Mas, no estado em que ela estava, a voz dele mal parecia alcançá-la. Sem ver outra escolha, o garoto invocou Machado para poder ir atrás dela e mantê-la sob controle se fosse necessário. Ele sabia que, se deixasse ela sair correndo sozinha, tudo podia ficar muito pior. Para tornar isso possível, Jamad veio ajudá-lo imediatamente, cobrindo a distância em velocidade impressionante com suas passadas gigantes. A força do movimento dele fez a perseguição parecer urgente na mesma hora. Enquanto isso, Sarah acrescentou, com a voz fraca, que ela e o monstro tinham combinado de se encontrar ali. A voz dela estava debilitada, mas o sentido daquelas palavras atingiu todo mundo como um balde de água fria. Karen chegou à floresta, mas de repente parou, virou bruscamente e ficou imóvel onde estava. Por um breve segundo, parecia que ela estava esperando para ver se alguém tinha conseguido alcançá-la. Então ela gritou na escuridão, chamando aqueles monstros malditos e exigindo que saíssem de uma vez para uma luta justa. A voz dela ecoou entre as árvores, cheia de raiva, dor e desafio. Atrás dela, ela ouviu a voz de Kang Seol mandando que se acalmasse. Mesmo à distância, o aviso dele carregava urgência, como se soubesse que ela estava a um passo de fazer algo imprudente. A jovem cravou a espada no chão e, com a amargura transbordando na voz, perguntou por que tudo tinha acabado daquele jeito. Não era uma pergunta simples, mas um desabafo arrancado da dor, da frustração e da impotência. Kang Seol ficou ali em silêncio, observando enquanto ela colocava para fora tudo que vinha guardando. Ele conseguia sentir o quanto ela estava sofrendo e, ao mesmo tempo, não entendia por que ela se sentia tão incapaz de mudar qualquer coisa. Esse foi o primeiro lugar de que ela realmente passou a gostar desde que se tornou uma Shadow. E era justamente por isso que ela não conseguia aceitar aquilo, ela sinceramente não entendia por que aquelas pessoas boas e comuns tinham que ser as que sofriam. Kang Seol continuou ouvindo sem interromper, deixando ela falar até que toda a amargura no peito virasse palavras. Mas, mesmo ouvindo, ele não conseguia encontrar resposta para a pergunta dolorosa que ela realmente estava fazendo. Pela primeira vez naquele dia, ele estava ouvindo o que de fato vinha pesando no coração de Karen. Mas, quando o irmão gêmeo dela foi capturado, não havia ninguém ao lado dela para confortá-la ou ajudar a carregar aquela dor. Sem nem se virar, a jovem disse que antes tudo parecia perfeitamente claro para ela.
Naquela época, ela nunca se sentia perdida sobre o que deveria fazer. Ela não precisava parar para pensar por conta própria. Ela simplesmente seguia Jin, porque ele estava sempre certo, e, ao ajudá-lo, acreditava que também estava ajudando a mudar o mundo para melhor. Então ela se lembrou de quando o imperador falou sobre uma espada chamada de espada mais cega do mundo. No começo, aquela frase pareceu estranha, quase sem sentido, até o verdadeiro significado começar a fazer efeito. Isso não queria dizer que a espada tinha sido forjada com ferro ruim ou mal feita. O verdadeiro sentido era muito mais cruel. Às vezes a pessoa só entende o que deveria ter feito quando já é tarde demais para mudar qualquer coisa. Uma espada existe para um único propósito: cortar. E essa ideia mostrou a ela que uma arma como a sua não precisava de hesitação, desculpas nem dúvida. Só precisava ser afiado o bastante para fazer aquilo que nasceu para fazer. Jin havia explicado que decidir exatamente o que uma espada deve cortar é responsabilidade de quem a empunha. No fim, essa escolha cai sobre os ombros do dono, e é por meio dela que alguém pode mudar o mundo. Agora, olhando para a espada cravada no chão diante dela, Karen percebeu que o mundo não tinha mudado nem um pouco. Os fracos continuavam morrendo sem entender por quê, e o mal continuava se espalhando livremente, como se nunca tivesse sido desafiado. Do fundo do coração, ela não conseguia entender como alguém podia olhar para tudo isso e chamar de normal, razoável ou justo. Para ela, a crueldade do mundo era óbvia demais para ser ignorada e feia demais para ser desculpada. O sofrimento de Karen vinha do fato de que agora ela vivia num mundo em que Jin não estava mais ali para guiá-la. E, por causa disso, ela tinha que julgar sozinha o que era certo, o que era errado e onde sua lâmina realmente devia cair. Kang Seol decidiu que precisava dizer alguma coisa, mesmo que isso não resolvesse tudo. Pelo menos, ele queria dar a ela o tipo de resposta que ela precisava ouvir naquele momento. Então ele disse que carregava deveres que não lhe davam o luxo de questionar eternamente cada decisão que tomava. Algumas respostas, segundo ele, só podem ser entendidas depois que tempo suficiente passa. A única coisa de que ele realmente tinha certeza era esta: se chegasse ao fim desse jogo cruel e sobrevivesse a tudo que ele colocasse em seu caminho, então um dia ele ficaria diante dos próprios deuses e exigiria uma resposta deles. Só então, disse ele, alguém poderia falar com confiança sobre o mundo realmente melhorar. Só então eles saberiam se uma mudança de verdade finalmente tinha começado. Mas, por enquanto, eles precisavam focar no que estava bem diante deles. A tarefa mais urgente era clara: eles tinham que encontrar o monstro escondido na névoa antes que mais pessoas sofressem. No dia seguinte, os dois começaram a busca e seguiram em direção ao lago. Enquanto andavam, Karen sugeriu que o homem que eles vinham procurando esse tempo todo talvez fosse, na verdade, o próprio monstro da névoa. Até ali, eles tinham assumido que ele estava escondido em algum lugar dentro da vila. Mas, quanto mais pensavam nisso, mais óbvio ficava que já não podiam afirmar nada com certeza. Karen apontou em silêncio que nenhum dos moradores se parecia nem um pouco com o homem do retrato. Por mais que pensasse, não havia um único local que combinasse minimamente com ele. Então os dois ficaram alertas de repente quando a silhueta de uma pessoa desconhecida apareceu ao longe no meio da névoa. Alguns segundos depois, aquela figura começou a se aproximar devagar deles. No momento em que o homem virou bruscamente e fixou o olhar neles, os heróis reagiram sem hesitar. O clima mudou num instante, e os dois se moveram com decisão. Karen imobilizou rapidamente o estranho suspeito antes que ele pudesse fazer qualquer coisa inesperada. Mas, quando conseguiram olhar direito para ele, perceberam que era Gunto. Kang Seol perguntou como as coisas estavam e presumiu que o médico já tinha terminado suas rondas de inspeção. Depois, explicou que eles tinham ido até ali porque estavam procurando o monstro da névoa. Gunto observou os dois com cuidado por alguns instantes antes de falar. Então disse que o espírito provavelmente tinha aparecido de novo. Karen confirmou, com dor na voz, que o monstro realmente tinha voltado. Ela acrescentou que já havia uma nova vítima, e essa vítima era sua amiga Sarah. O professor ficou visivelmente abalado no momento em que ouviu que Sarah agora estava na prefeitura e precisando de ajuda. O rosto dele mudou na hora, como se a notícia tivesse atingido ele mais forte do que o esperado.
Sem perder mais um segundo, ele se virou e correu na direção dela. Estava claramente muito preocupado com o estado daquela paciente e nem tentou esconder isso. Os dois apenas observaram ele ir embora, ambos carregando uma tristeza silenciosa e uma leve sensação de arrependimento. Havia algo naquela cena que deixava um gosto amargo que nenhum dos dois conseguia colocar em palavras. Um instante depois, Kang Seo ouviu Jamad chamando por ele. O alerta na voz dele foi afiado bastante para cortar os pensamentos de Kang Seo na mesma hora. O Troll disse que aquele não era momento para ficar ali parado, porque alguma coisa estava se aproximando rápido. Fosse o que fosse, estava encurtando a distância rápido demais para ser ignorado. Não deveria haver nenhum morador por perto. Todos tinham concordado em não sair até a névoa se dissipar, o que significava que aquela presença se aproximando quase com certeza não era humana. Karen liberou imediatamente seu poder mágico com determinação firme. Ela já tinha entendido o que aquilo significava, eles estavam prestes a lutar. Os dois concluíram rapidamente que aquilo só podia ser um rastro da aparição do espírito. Se fosse isso mesmo, então precisavam lidar com esse monstro imediatamente antes que ele escapasse de novo. E então ele surgiu à vista. Uma silhueta saiu da névoa e avançou contra eles em velocidade assustadora, com os olhos ardendo como fogo selvagem e um olhar tão estranho e hostil que fez o ar inteiro gelar. Nesse ponto, Kang Seo já não tinha mais dúvida nenhuma. Esse era o monstro que eles tinham vindo enfrentar. Naquele instante, o jovem suspeitou que aquilo podia ser uma das mesmas criaturas que apareceram na vila anterior. A sensação não era vaga, atingiu ele com o peso de uma lembrança ruim. Karen também entendeu exatamente o que estava diante deles. Era a própria criatura que tinha espalhado a doença amaldiçoada pela região e infectado pessoas inocentes sem a menor piedade. Por um breve momento, os dois deixaram a cena se assentar diante deles antes de fazer o próximo movimento. A tensão apertou, a névoa ficou imóvel, e a batalha entrou em ação. Então Karen atacou sem hesitar. A espada dela cortou o ar num arco limpo e decisivo, dividindo o monstro perfeitamente em duas metades iguais. Kang Seo olhou para o inimigo caído e rapidamente percebeu o que tinha escondido a verdade dos olhos deles. O corpo inteiro do monstro estava coberto por um feitiço de distorção que alterava a forma como ele era percebido. Mas, no segundo seguinte, ele enrijeceu de novo porque percebeu algo muito mais estranho do que esperava. O que estava diante deles não era só uma besta morta, era algo profundamente errado. A pele do rosto da criatura tinha sido arrancada, revelando por baixo uma aparência horrivelmente anormal. A visão era tão grotesca que imediatamente fez a verdade parecer ainda mais perturbadora. De volta a Twiligid Village, quem estava por trás dos crimes locais era o Cardeal Cinza. Ele havia convocado monstros para lá e depois os usou como cães de caça, guiando-os para realizar seus esquemas. E Karen ficou estupefata com a conexão. Enquanto Jamad estava preso e Kang Seo lutava contra os monstros antes de sentir o perigo e pular no rio, um dos atacantes havia sobrevivido, e a coisa que estava diante deles agora era sua verdadeira forma. Não parecia provável que ele simplesmente os tivesse seguido pela água. Se isso tivesse acontecido, Kang Seo teria percebido imediatamente que o inimigo estava usando magia de rastreamento, então como ele chegou até ali ainda era um mistério. Foi então que a criatura parecida com um esqueleto fraco levantou sua cabeça e sussurrou um pedido. Sua voz estava tão fraca e antinatural que soava como se já estivesse meio que desaparecendo. Kang Seo se agachou ao lado da criatura para ouvi-la com mais clareza. E enquanto ele fazia isso, Karen disse com uma voz tensa que o homem que eles procuravam o tempo todo estava realmente ali, bem diante deles. O fantasma continuava repetindo que havia encontrado algo valioso, dizendo a mesma coisa repetidamente como se estivesse se agarrando àquilo com os últimos vestígios de sua vontade. Sua voz quebrada tremia de obsessão, como se aquele único pensamento fosse tudo o que restava de sua mente destruída. Ele também implorava para que o que lhe havia sido tirado fosse devolvido, e Kang Seo ouviu atentamente cada palavra que saía do monstro desfigurado. Mesmo através da fala distorcida da criatura, a desesperança naquele pedido era impossível de ignorar. Repetidamente, a criatura pedia a mesma coisa, queria seu rosto de volta.
As palavras saíam como uma maldição e uma oração ao mesmo tempo, como se aquela perda definisse tudo o que ela se tornará. Kang Seol rapidamente deduziu que, se essa coisa estava implorando para ter o rosto devolvido, então alguém realmente o havia roubado dela em algum momento. Isso explicaria a miséria, a raiva e o estado antinatural em que ela agora existia. Ele se lembrou de histórias antigas sobre feitiçarias negras capazes de roubar o rosto e a identidade de uma pessoa. E agora, ao encarar aquela cena horrível, ele começou a se perguntar seriamente se era exatamente isso que tinha acontecido ali. Finalmente, ele entendeu por que a busca deles falhou tantas vezes. O inimigo estava andando por aí com o rosto de outra pessoa o tempo todo, se misturando naturalmente e evitando qualquer suspeita. Kang Seol já tinha ouvido falar desse tipo de magia antes, mas só como fragmentos de rumores e histórias cautelosas. Agora ele estava vendo as consequências disso com seus próprios olhos, e a realidade era muito pior do que as histórias. O monstro provavelmente havia roubado o rosto de um morador e assumido o lugar dessa pessoa. Isso explicava por que ninguém percebeu a troca, e por que a investigação de Kang Seol não estava levando a lugar algum. Em vez de pistas sobre a Sleeping Potion, um novo termo surgiu na mente dele: colecionador de rostos. Agora o grupo precisava encontrar quem havia roubado o rosto desse monstro, cumprindo a tarefa ligada ao pergaminho. Caso contrário, a simpatia de Shao poderia diminuir. O herói percebeu que o desenho no pergaminho talvez não mostrasse a verdadeira aparência do alvo. E Karen o lembrou de que ainda não tinham ideia de como o homem realmente se parecia ou onde deveriam procurar a seguir. Kang Seol disse que Shao definitivamente tinha visto o homem que eles estavam procurando na vila de Off-Wet Fog. E se ninguém ali realmente tinha desaparecido, então esse homem ainda devia estar se escondendo entre os moradores de alguma forma. Nesse momento, o monstro lentamente levantou sua mão e murmurou que havia encontrado o que procurava. Agora, disse ele, o mestre tinha que devolver seu rosto, como prometido. Um momento depois, o corpo do monstro desabou e se espalhou pelo chão como se estivesse derretendo. Das ruínas restantes, um vapor acre começou a subir, fétido e antinatural. Kang Seol caiu em pensamentos, tentando entender o que exatamente a criatura tinha encontrado e o que aquelas últimas palavras realmente significavam. A mensagem parecia importante, mas estranhamente incompleta. Então seus olhos captaram algo que estava no amontoado de lama deixado pelo monstro. Era um pedaço de papel, úmido e manchado, mas de alguma forma ainda intacto. Kang Seol se abaixou, pegou o papel e cuidadosamente o desenrolou. No momento em que fez isso, percebeu que estava segurando uma carta. Enquanto lia o conteúdo, seus olhos se arregalaram de choque visível. O que estava escrito ali era sério o suficiente para mudar instantaneamente toda a forma da situação. Karen observou o rosto do amigo de perto e perguntou por que ele de repente parecia tão sombrio. A expressão dele endureceu tão rápido que ela soube que a carta continha algo perturbador. Em vez de responder imediatamente, Kang Seol silenciosamente entregou a carta para Karen. Ele queria que ela a lesse e entendesse o peso daquilo diretamente. Karen mal podia acreditar no que estava vendo também. O conteúdo a chocou tanto que, por um momento, ela não conseguiu fazer nada além de ficar olhando. Então Kang Seol disse que precisavam voltar para a prefeitura imediatamente e confirmar algo sem demora. Sua voz estava controlada, mas a urgência nela era inconfundível. De volta à vila, o caos e a tristeza já haviam se espalhado. As pessoas estavam reunidas ao redor de Sarah, incapazes de segurar as lágrimas enquanto o medo e a tristeza tomavam conta da sala. Todos compartilhavam o mesmo pensamento amargo: essa pobre garota nunca deveria ter sido tocada por uma doença tão amaldiçoada. Parecia cruel demais para alguém como ela sofrer esse destino. Dr. Guntur segurava a mão fria de Sarah enquanto aqueles ao seu redor murmuravam que a vila realmente poderia estar além de qualquer salvação agora que até ela havia adoecido. Apesar de ser ainda jovem, Sarah sempre foi o tipo de pessoa que dava força a todos ao seu redor. Um dos moradores murmurou que talvez esse fosse realmente o fim da vila. Uma enfermeira imediatamente o repreendeu por dizer coisas tão desesperançosas em voz alta. O homem explicou que o desespero era inevitável porque toda a energia deles havia sido direcionada ao cuidado dos doentes.
A agricultura tinha sido negligenciada, e se isso continuasse, não haveria colheita adequada na próxima estação. Gunto ouviu em silêncio enquanto os moradores falavam sobre seu medo e confusão. Ninguém sabia mais o que fazer. As vilas vizinhas não podiam ajudar, mais pessoas continuavam caindo em sono profundo, e a única opção que restava parecia ser atravessar a névoa em direção a uma cidade maior. Os locais já haviam feito tudo o que podiam pensar, e tudo o que restava agora era uma esperança desesperada por um milagre. Naquele exato momento, Kang Seol e Karen chegaram à porta. O jovem herói abriu a porta com firmeza e imediatamente se dirigiu ao médico com uma voz aguda e séria. Ele já não tinha paciência para hesitação educada. Gunto olhou para o viajante surpreso, claramente pego de surpresa pela sua súbita aparição. Por um momento, sua compostura parecia ter falhado. Então o médico informou que a senhorita Sarah havia adormecido e que os sintomas da doença dela haviam piorado consideravelmente. Suas palavras eram clínicas, mas o ambiente ao redor deles parecia insuportavelmente pesado. Ele disse que não havia mais nada que pudesse ser feito por ela. Muito provavelmente, ela dormiria pelo resto de sua vida, e alguém precisaria localizar a família de Sarah para que ela pudesse ser cuidada. Mas o médico já sabia a cruel verdade: Sarah era órfã. Ela não tinha família em quem confiar e estava completamente sozinha com essa tragédia. Exausto, o homem afundou-se na cama e lamentou o quão cruel o mundo era. Perguntou amargamente por que o destino sempre parecia cair mais pesado sobre almas bondosas e inocentes como essa garota. Ele disse que só de olhar para ela sempre o preenchia de força. Apesar de suas circunstâncias tristes, seu espírito alegre e sua teimosa vontade de continuar brilhavam tanto que o moviam toda vez. Kang Seol ouviu enquanto o médico falava sobre seu ódio pelo mundo, culpando o destino por tudo e deixando anos de amargura saírem. O ressentimento no coração dele soava velho, pesado e profundamente pessoal. Por causa disso, desde a primeira vez que conheceu Sarah, ele queria se tornar mais como ela, alguém tão diferente de si mesmo. Mas, mais uma vez, ele afirmou, ele foi incapaz de fazer algo realmente importante. Nesse ponto, Kang Seol disse que ainda não era tarde. Se Gunto realmente tivesse remédios capazes de curar a fog disease, então ele ainda poderia salvar não apenas Sarah, mas toda a vila também. Em resposta, o médico insistiu que não existia nenhum remédio assim. Segundo ele, não havia cura que pudesse tratar uma doença tão vaga e misteriosa. Em vez de argumentar de volta imediatamente, o jovem herói pegou o pedaço de papel e perguntou ao médico se ele estava realmente certo disso. A pergunta caiu com precisão fria. Então ele jogou a carta para que as pessoas vissem e exigiu que Gunto explicasse seu conteúdo. Sua acusação ecoou pela sala tão fortemente que todos congelaram. Um dos moradores começou a ler em voz alta. Na carta, o médico escreveu que havia encontrado uma cura para a doença numa vila vizinha. A carta continuava pedindo para Sarah não contar a ninguém, mas pegar suas coisas em silêncio e sair da vila com ele. O sigilo disso fez as palavras parecerem ainda mais suspeitas. Imediatamente, os moradores caíram em total choque. Seus rostos se contorceram de raiva, traição e descrença à medida que o significado da carta se espalhava pela multidão. Kang Seol então disse que suas suspeitas começaram no momento em que soube que Sarah havia adormecido dentro da vila. O que ele não conseguia entender era por que ela tinha saído sozinha na névoa perigosa em primeiro lugar. Todo mundo na vila conhecia a mesma regra: assim que a névoa descia, ninguém podia sair de casa. Se saísse, era quase certo que acabaria dando de cara com um monstro escondido na neblina. Qualquer pessoa que encontrasse o monstro da névoa ficava doente depois. E claro, Sarah entendia isso melhor do que a maioria, então ela nunca teria ignorado esse risco sem motivo.